A princípio, querido, convidar você a pensar um pouco sobre essa proposição que eu estou colocando aqui. Na verdade, ela não é o tema da palavra, mas eu queria que você pensasse sobre o valor da bênção na sua vida. Qual é o valor da bênção para você? Outro dia alguém disse desse púlpito aqui que ele se lembrava de quando era bem mais jovem, e eu também me lembrei disso, que quando a gente chegava na casa dos pais, na nossa casa, né, ou quando a gente chegava na casa dos avós, a gente pedia bênção, né? Bênção vô, bênção vó. Algumas pessoas fazem isso até hoje, mas conta-se no dedo, não é verdade? E não precisa levantar a mão não, quem lembra disso, porque isso é realidade, né? Mas tudo bem. O fato é que isso revela o valor que a gente dá à bênção. Essa palavra bênção, ela é muito rica, ela é muito profunda, e ela tem tantas definições. E eu queria só lançar no seu coração algumas sementes para você pensar. Quando a gente usa a palavra bênção, quando a Bíblia usa a palavra bênção, muitas vezes ela se refere à bênção como presente. É um presente de Deus, um presente de alguém. E você fala assim: poxa vida, que bênção que foi essa oferta na minha vida. Que bênção que foi essa namorada, essa esposa. Que bênção que foi essa conquista, essa casa, esse trabalho. É um presente de Deus. Mas não só presente, também significa proteção. É muito comum, principalmente quando a gente adquire um carro ou troca de carro, a gente procura logo, né, assim, logo o nosso líder e pede para ele ungir, não é? Unge meu carro aqui. Não significa isso que o carro nunca vai bater ou nunca vai ser roubado. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas aí já vira misticismo, aí já vira meio jogo de azar. Não é isso. O que eu estou pedindo quando eu consagro algo a Deus é que o Senhor proteja aquilo e o Senhor receba aquilo como expressão da minha gratidão. Então, bênção tem esse sentido também de proteção. E bênção também tem o sentido de prosperidade. E eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu sei que você tem recebido ensino domingo após domingo sobre esse assunto. A prosperidade não está ligada à quantidade de dinheiro que você tem, à roupa que você usa ou ao bairro que você mora. Tem muita gente com muito dinheiro miserável e muita gente sem nada próspero. Porque na verdade próspero é aquele que está alinhado com Deus, é aquele que conhece a Deus, é aquele que sabe que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum. Por quê? Porque a presença dele está conosco. Isso é uma pessoa próspera. Então você é próspero. Então quando você usa a palavra bênção, você usa também dentro desse conceito. Eu queria lembrar para você algumas vezes que essa palavra aparece na Bíblia. A primeira vez que a palavra bênção aparece na Bíblia, ela está mencionada ali no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 22, quando Deus cria os animais marinhos e os animais terrestres. E a Bíblia diz que Deus ali abençoa os animais e Deus dá uma ordem para eles se multipliquem e para que eles encham a terra. Mas para isso Deus os abençoa. A segunda vez que aparece a palavra bênção na Bíblia está no capítulo 1 mesmo, só que agora no versículo 28, quando Deus cria o primeiro casal, o homem e a mulher, Adão e Eva, e ali a Bíblia diz que Deus os abençoa. E é interessante, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a ordem que Deus deu para esse casal e a ordem que Deus deu para nós, consequentemente, ela é diferente da que Deus deu para os animais. Porque Deus abençoou os animais e disse para eles: frutifiquem, encham a terra, né? Multipliquem-se, encham a terra. E quando Deus fala com o primeiro casal, Deus fala: multipliquem-se, encham a terra. Mas Deus fala uma outra coisinha que é o segredo que diferencia você e eu dos animais. Que Deus disse assim: governe a terra, sujeite a terra. Então nós temos autoridade dada por Deus para governar essa terra. Essa terra, ela é o que nós decidimos que ela seja. Às vezes a gente joga a culpa na política, no governo, em tantas estruturas e instituições, mas na verdade é porque a gente ainda não entendeu que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou para os filhos dos homens. A Bíblia ainda menciona, capítulo 2 de Gênesis, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus abençoou o sábado. Deus abençoou o dia do sábado e o instituiu como o dia do descanso.
Eu não vou entrar nos detalhes e nas implicações teológicas aqui de tentar convencer você qual é esse dia, sábado, domingo. Isso é uma questão de cultura. O que a gente tem que olhar é o princípio. O princípio é o elemento primário do que Deus fala. O sábado é o dia, é secundário. Para nós, o domingo é o dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia de parar, é o dia de buscar a Deus. Por isso você está aqui. Nós buscamos a Deus, e eu louvo a Deus, porque a gente podia estar em tanto lugar hoje, mas a gente resolveu estar aqui para buscar a Deus. Agora, embora Deus tenha abençoado o sábado, isso está no capítulo 2, versículo 3, eu também preciso lembrá-lo do que o próprio Jesus disse em Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A gente precisa compreender isso, porque até hoje tem muita gente vivendo em função do sábado. Não, tem que ser o sábado, porque se não for o sábado, e aí vai estabelecendo tanto pode, não pode, que ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia de Deus. Jesus disse: olha, o sábado foi feito por tua causa, então desfruta, faz o que eu deixei você fazer. E o que você tem que fazer? Descansar e me buscar. Até Deus descansou. Quando a gente insiste em não descansar, a gente está querendo dizer que a gente é mais atarefado do que Deus. A gente tem mais coisa para fazer do que Deus, e na verdade não é isso. Quando você vai para Gênesis capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que Deus abençoou uma família. Todos nós, de uma certa forma, conhecemos a história da Arca de Noé, onde Deus, quando destrói a humanidade, através de um dilúvio, Deus escolhe um homem, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Deus coloca dentro dessa arca, Deus destrói o mundo, e por causa dessa família você e eu estamos aqui. Amém? Por causa dessa família, por causa da bênção de Deus nessa família, nós estamos aqui. Se a gente continuar um pouquinho, Gênesis capítulo 49, a Bíblia diz que um pouquinho antes de morrer, Jacó chama seus filhos e os abençoa. A bênção dos pais sobre a vida dos filhos. Jacó abençoa cada um deles, e se você quiser ter uma ideia melhor de cada uma dessas bênçãos, você precisa ler o capítulo 49 de Gênesis. E por fim, porque eu não tenho tempo, eu poderia passar a noite aqui falando das citações de bênçãos na Bíblia, mas eu acho que já está suficiente. E para aqueles que acham que eu só usei base do Velho Testamento, eu vou te dar uma do Novo Testamento então. Lucas capítulo 24, no versículo 50, diz que um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, depois de ter sido morto, ressuscitado, aparecer para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus, ele foi preparar lugar para mim e para você. E ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, ele vô-lo teria dito, ele nos teria dito. Então ele foi preparar lugar para a gente. E quando eles estão todos fitos, com os olhos em Jesus subindo, um anjo vem e diz: ei, por que você está olhando assim? Esse mesmo Jesus que vocês estão olhando, estão vendo subir, ele vai voltar um dia para buscar a igreja. Então esse Jesus, ele vem buscar você e eu. E essa é a razão da nossa expectativa pela vinda e pelo retorno do Senhor Jesus. Mas quando ele está subindo, a Bíblia diz que ele abençoa os seus discípulos. Bom, fazendo essa pequena reflexão, introdução, eu quero propor uma pergunta para você. Mas antes de você responder, eu gostaria que você pensasse. Porque a gente sempre, quando a gente ouve uma pergunta, ou a gente responde rápido, ou a gente não responde nada. Principalmente quando é pergunta de pastor, porque parece que é pegadinha. Aí a gente nem responde, nem arrisca, porque vai que eu erro, né? Então assim, não é piadinha, não é pegadinha, não é brincadeira. Mas eu quero muito que você pense antes de responder. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quantas pessoas estão aqui nessa noite, mesmo aquelas que nos acompanham pelo Facebook? Aliás, eu quero dizer para você que nos acompanha pelo Facebook, para você não sair do seu lugar, porque o que Deus vai fazer aqui, Deus vai fazer também onde você estiver. Deus não está limitado a tempo e a espaço, e a palavra ministrada aqui é a palavra para você também.
Mas a pergunta que eu queria fazer e que você pensasse para responder é: quantos aqui desejam a bênção? Quantos desejam a bênção? Quando eu faço essa pergunta, forçadamente eu sou levado a voltar os olhos lá para Gênesis capítulo 25, versículo 31 a 34. Eu sei que tem gente que está pensando assim: pô, esse cara não vai sair de Gênesis hoje. Não vou mesmo. Toda a nossa reflexão nessa noite vai ser em cima do livro de Gênesis. E quando eu penso nessa pergunta, quantos querem a bênção? Ou uma bênção? Eu preciso lembrar de Gênesis 25, de 31 a 34. Ali conta a história de Jacó, Esaú e o direito de primogenitura. Também não quero gastar muito tempo aqui, mas não posso passar batido sem falar algumas coisas importantes. Porque essa história revela o coração de uma pessoa que estava disposta a fazer tudo por causa da bênção. A Bíblia diz que Jacó estava em casa, tinha feito aquele cozido, aquele cheirinho gostoso de comida. Esaú vem do campo com fome e ele pede comida para o seu irmão. E o seu irmão fala: não vou te dar essa comida não, só vou te dar essa comida se você me vender o direito de primogenitura. Esaú para pensar e fala: eu estou a ponto de morrer de fome, de que me vale o direito de primogenitura? E a Bíblia diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Eu quero trocar a palavra direito de primogenitura aqui pela palavra bênção. Esaú, ele fala assim: de que me vale a bênção se eu vou morrer? Então pode comprar. Além de bênção, eu poderia também usar os dons, os talentos que Deus colocou em cada um de nós, que é diferente. E por isso nós funcionamos como uma equipe, uma família, uma igreja. Ninguém é igual. E a Bíblia diz que Esaú despreza o direito de primogenitura. E se você for para o livro de Hebreus, você vai perceber que o autor ali diz que Esaú mais tarde se arrependeu do que fez. E ele chorou, e ele buscou lugar de arrependimento, e a Bíblia diz que ele não encontrou. Nós precisamos pensar muito, com muita profundidade, qual é o valor que nós damos para a bênção, qual é o valor que nós damos para os dons que Deus colocou na nossa vida. Porque um simples desprezo pode nos fazer perder a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu vou reformular minha pergunta. Eu perguntei quantos desejam, quantos querem a bênção. Eu vou reformulá-la e gostaria que você respondesse da mesma forma, pensando. E a reformulação da pergunta seria: quantos aqui precisam da bênção? Parece que aumentou, não sei se é impressão, mas parece que aumentou o número daqueles que precisam da bênção do que aqueles que querem a bênção. Mas quando eu olho para essa pergunta também, quantos precisam da bênção, eu também lembro da história de Jacó. E não vou gastar muito tempo aqui também, porque a maioria daqui conhece a história. Gênesis capítulo 32 conta a história de Peniel. Quantos aqui já passaram por Peniel? Quantos aqui já foram ao encontro? Levanta a mão. Ou melhor, abaixa. Quantos não foram para o encontro? Levanta a mão. Quantos não foram para o encontro? Você tem chance. A semana que vem tem um encontro com Deus, coordenado pelos pastores Zé Mauro e Cristina. Então não perca a oportunidade. Mas voltando, Peniel, a Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo do final de uma tarde até o outro dia de manhã. E eu perguntaria, junto com essa pergunta que eu fiz, quantos precisam da bênção? Porque Jacó, nesse momento, precisava da bênção. Porque se você lembra da história, você vai saber que esse momento que proporcionou Peniel para ele é o momento que precede aquele momento do encontro de Jacó e Esaú. Jacó sabe que a hora que ele visse Esaú, Esaú ia trucidar ele, ia acabar com ele, ia matá-lo, pode ter certeza disso. Mas aí Jacó tem um encontro, e se você tem dúvida sobre quem é esse anjo com quem Jacó luta, você precisa ir para Oséias capítulo 12, versículo 3. E lá você vai ver que a Bíblia diz que esse anjo era o próprio Deus.
Ou seja, Jacó luta com o próprio Deus. Agora minha pergunta para você e para mim também você estaria disposto a ficar aqui até amanhã, às 6 horas da manhã, por causa da bênção? Eu sei que esse amém é muito por fé. Porque a gente tem mais coisa que fazer, né? Ou você está desempregado. Bom, amanhã é feriado. Acho que eu fiz a pergunta no dia errado. Não é feriado não, né? Não é feriado não, então desculpa, eu fiz a pergunta no dia certo. Você vai trabalhar, né? Agora, como é que você faz então? Você vai ficar aqui de agora até amanhã, 6 horas da manhã, por causa da bênção? Eu acho que você está precisando mesmo da bênção. Amado, eu quero ler com você um texto. Agora sim eu vou começar a pregar. Até agora eu só estava jogando as bases para você aí. Mas eu queria ler um texto com você, que vai ser projetado aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Talvez seja um texto que a maioria aqui conhece. Eu queria, até antes de ler, incentivar você a ler em casa, não somente o versículo de número 1, mas ler até o versículo de número 9. Porque tudo que nós vamos trabalhar aqui nessa noite está situado aí em Gênesis 12, de 1 até a 9. Eu queria que você lesse, porque eu tenho certeza que Deus vai falar melhor com você na sua intimidade com Ele. Mas lendo o texto, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. O tema dessa palavra é ser tu uma bênção. Agora deixa eu só te dizer algo. Muitas vezes a gente parece uma reunião de gente que parece mais com pedintes evangélicos, gospel, pedintes. Mesmo quando a gente ora, quando a gente busca Deus, seja em casa ou na igreja, a gente o faz porque a gente precisa de alguma coisa. E aí a gente chega diante de Deus e fala: Deus, me dá, me faz, me cura, me liberta, me dá um emprego, me dá uma esposa, me dá uma família, me dá um filho, me dá. E a gente parece um monte de mendigo espiritual. E Deus quer mudar essa imagem, porque a proposta de Deus para nós nessa noite é: ao invés de você querer uma bênção, ou ao invés de você precisar de uma bênção, seja uma bênção. E olha, deixa eu já te falar algo que é um segredo. Se você se propuser a sair daqui nessa noite, a dizer assim: olha, eu vou sair daqui decidido, eu vou ser uma bênção, eu posso garantir para você que o que você quer e o que você precisa vai cair em cima da sua cabeça. A bênção vai te perseguir, porque você vai entender o caminho dela. Ao invés de querer ou ao invés de precisar, eu vou ser uma bênção. Nós fizemos a primeira reunião de aprisco, eu e a Roseli, e muita gente perguntava como é que seria aquela reunião, e eu falava: não faço nem ideia, é a primeira, não sei nem quanta gente vai ter aqui. E aí fizemos aquela reunião, e logo na sequência nós tivemos uma sugestão: vamos fazer o culto do dar. O próximo culto a gente faz o culto do dar. A gente fez isso há alguns anos aqui. Quantos participaram? Quantos já participaram de um culto do dar? Oh, glória a Deus, a igreja cresceu, né? Porque a maioria não participou, ou ficou sabendo e não veio, né? Porque o culto do dar consistia em: a gente vai para o culto hoje e a gente vai comprar um presente, e a gente não sabe para quem. A hora que chegar na igreja, Deus vai falar com a gente, eu vou dar esse presente para alguém. Por isso que é o culto do dar. Aí sabe o que eu percebi? Eu percebi que muita gente saía bicuda, magoada, triste do culto. Sabe por quê? Ele falava assim: poxa vida, meu presente eu comprei no Boticário. Estou fazendo propaganda não, viu? Meu presente eu comprei na loja tal.
Esse presente que a pessoa me deu, comprou na lojinha de R$1,99. E aí ele ficava medindo. Só que o culto não era de receber, o culto era de dar. Então não é para olhar o que você recebe. Você tinha que vir aqui preparado para não receber nada, porque não é de receber, é de dar. Então dê. Então, queridos, eu espero que você entenda a mensagem de Deus nessa noite, que o que Deus quer de você é que você seja uma bênção. Seja uma bênção. E não se preocupe, porque as suas necessidades, o Senhor Jesus disse que as palavras não chegaram à boca, e o Senhor já conhece cada uma delas, e Ele vai supri-las. Mas eu quero, no tempo que eu ainda tenho aqui, compartilhar com você, porque esse texto, ele nos dá muitas respostas. E esse texto nos revela como é que a gente pode ser uma bênção. Não adianta eu chegar aqui e só falar para você, seja uma bênção. Tá, pastor, mas como é que eu sou uma bênção? Eu quero compartilhar com você essas lições então. Você está disposto a aprender? Ok, vamos lá então. Eu não sou bobo de falar quantas são, porque senão você vai ficar me perseguindo aqui, olhando o relógio, né? Se eu falar que é 10, a hora que eu estou na segunda, você vai falar, caramba, falta 8 ainda. Esse cara não para de falar. Então a gente não fala quantas são, deixa quieto e a gente vai indo. Mas a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que para você ser uma bênção, você tem que fazer o que está no versículo de número 1 que nós lemos. O versículo de número 1 diz assim: o Senhor, ora, disse o Senhor a Abrão. O primeiro segredo então que a gente precisa viver para ser uma bênção é: a gente precisa ouvir a voz de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. Amados, eu sei que infelizmente talvez a maioria das pessoas que estão aqui nunca ouviram a voz de Deus. Ouviram assim, através de uma pregação, através de uma canção, mas nunca entraram no quarto, trancaram a porta e ouviram o Senhor falar com você. Até porque eu quero falar para você, o dia que você ouvir a voz de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ficar apaixonado, você vai ficar desesperado. Esse é o primeiro segredo. Ouça a voz de Deus. Eu fico pensando, se todas as minhas escolhas, se todas as minhas decisões fossem pautadas naquilo que Deus me disse, amados, 100% dos nossos problemas seriam resolvidos. O trabalho que o Senhor quer, a esposa, o marido que o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça, se as minhas reações fossem resultado do que eu ouvi de Deus, nós estaríamos vivendo um verdadeiro avivamento. E é isso que eu quero propor para você nessa noite, que você ouça a voz de Deus. Eu passei essa semana orando para que nessa noite, inclusive, muitas pessoas ouvissem a voz de Deus pela primeira vez na vida. E quando eu falo ouvir a voz de Deus, eu não estou falando de ouvir audivelmente, embora possa ser. Eu, por exemplo, nunca ouvi a voz de Deus audivelmente. Eu sempre ouço a voz de Deus no meu coração. Eu achei interessante, porque essa madrugada orando, o Senhor me deu 2 nomes para que eu orasse. E eu não sabia se seria no culto da manhã ou da noite, né? Os 2 nomes que o Senhor me deu, eu falei aqui pela manhã. Um era Conceição e o outro era Francisco. Eu conheço Conceição aqui na igreja e conheço Francisco. Não sei qual que Deus estava se referindo. E eu falei, bom Deus, se eu falar vai vir talvez uma meia dúzia na frente. Eu oro pela meia dúzia. Deus faz com aquele que Ele quer. Se quiser fazer com todo mundo, faz. Você acredita que eu chamei, veio uma Conceição e um Francisco? E o Francisco que veio era um jovem, porque geralmente a gente espera o Francisco, com todo respeito. Alguém falou para mim, ele está aí. Eu falei, aí aonde? Aí! Precisei olhar muito para achar o Francisco. Um jovenzinho, um menino, que eu tenho certeza que o Senhor já está enchendo ele do Espírito Santo. Porque Deus não ia falar à toa. Amado, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar algumas coisas para você, antes da gente orar, porque eu quero orar. Eu quero gastar alguns minutos orando aqui, porque Deus está nesse lugar. E Deus está liberando a voz dEle. E Ele vai falar com você aquilo que você precisa. Há quase um ano atrás, no dia 14 de março do ano passado,
Eu estava orando na sala do apartamento que eu moro, e Deus veio com uma presença tão forte. Ele disse para mim duas coisas. Eu só vou te contar uma por enquanto, porque eu não tenho tempo de ficar contando tudo também, né? Mas o que Deus me falou foi, Ele disse assim, com muita clareza. Ele chegou para mim, isso Deus falou para mim, tá? Não foi para você, foi para mim, tá bom? Ele chegou para mim e ele disse assim, Valdir, então era para mim mesmo, né? Ele disse assim, não sei quem é outro Valdir. Ele disse assim, Valdir, você precisa abrir espaço para os novos líderes que eu estou levantando. Bom, esse foi um jeito cavaleiro de Deus falar para mim, dá licença. Que Deus, ele é cavaleiro, né? Ele disse assim, você pode dar licença que a fila está andando? E a partir daquele dia eu comecei a dar licença. Eu comecei a falar, ok, não existe nada melhor para fazer do que o que Deus mandou você fazer. Ouvir a voz de Deus nitidamente. Deus me disse hoje e agora, enquanto nós estávamos aqui na adoração, eu estava ali, eu estava pedindo, Deus, traz um avivamento. Eu tenho orado tanto por um avivamento, por um despertamento, por uma paixão, por uma profundidade nossa em relação a Jesus. E aí sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor me disse assim, olha, você sabe por que João era o discípulo amado? Todos aqui devem saber que João era o discípulo amado. Isso está lá no Evangelho de João mesmo. E a Bíblia chama ele de o discípulo amado. E eu falei, eu desconfio, Jesus, mas eu não vou nem arriscar uma resposta para o Senhor, né? E o Senhor disse assim, não é porque ele é melhor do que ninguém, ou porque eu escolhi ele para ser amado. Ele só é o mais amado porque ele é o que mais me ama. Então Deus me disse assim, avivamento é resultado de corações apaixonados. Entenda o que eu vou falar para você, porque pode ser até meio herético. Mas Deus disse assim, eu não posso produzir um avivamento quando eu não encontro no ambiente paixão e desejo pela minha presença. Então ele me disse, avivamento é resultado de amor e é resultado de paixão. E por último, eu quero orar. Daqui a pouco, agora não, mas eu quero orar, você já fique preparado, porque nessa madrugada Deus me disse que nesse dia Ele faria curas emocionais. E eu sei que às vezes você fala assim, mas eu estou com um problema físico. Mas Deus me disse que a maioria dos problemas físicos são resultado dos problemas emocionais. Quando a gente cura a alma de uma pessoa, a gente cura 90% da sua enfermidade. E eu quero orar nessa noite especificamente por dois grupos de pessoas que Deus me revelou. A primeira delas é por pessoas tímidas. Pessoas tímidas. Eu não vou também aqui tentar falar o que é tímido. Você sabe se você é tímido. Eu falei assim, poxa vida, Deus, quando eu for orar para o povo, eu vou ter que orar por mim. Senhor, abençoa o povo e abençoa eu, porque não parece, mas eu sou tímido. Mas eu quero orar pelas pessoas tímidas. E quero orar pelas pessoas que têm medo. Medo. A medo do que, pastor? Medo de qualquer coisa. Você tem medo? Especificamente o que Deus me falou é medo de dirigir. Nós temos tanta gente que, amado, você sabe, tem gente que até carta tem, mas não dirige. Às vezes nem carta não tem medo até de tirar. Eu quero orar por você nessa noite, porque Deus vai liberar uma quebra desse medo. E não só por isso, traumas, decepções, frustrações que você passou na vida e que estão prendendo você, estão dificultando você a ouvir Deus. E eu já falei, eu não quero orar só por vocês, eu quero orar por você também que nos acompanha pelo Facebook. Porque o Senhor não está limitado nem a tempo e nem a espaço.
Ele está aqui e Ele está aí com você, onde você está. E o que Ele faz aqui, Ele também faz aí, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pensa ou imagina. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não posso obrigar todos a fazer isso. Você é livre. Mas eu quero pedir para você, feche os seus olhos. Fechar os seus olhos não vai lhe fazer mais espiritual do que ninguém. Fechar os seus olhos vai lhe ajudar a não distrair. Eu quero orar para que o Senhor fale com você nesse momento. E eu sei que o Senhor vai passar onde você está. E o Senhor vai falar com você. Você que nos acompanha pelo Face, feche os seus olhos também, onde você está. Derrame o seu coração diante de Deus agora, querido. Procura se alinhar, procura entrar em sintonia com Deus. Ele está aqui, aproveite. Essa é a oportunidade nossa, da nossa vida. Senhor, eu venho humildemente diante de Ti pedir que Tu faças aquilo que o Senhor planejou fazer desde toda a eternidade. A Tua palavra diz que a Tua voz é poderosa. A Tua voz é poderosa para quebrar os cedros do Líbano. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nesse lugar nessa noite, bem como orar por cada pessoa que nos acompanha pelo Facebook, Senhor. Senhor, há tantas perguntas que precisam de respostas, há tantas necessidades. Senhor Jesus, eu sei que uma palavra que o Senhor der nessa noite, liberar, vai ser melhor do que um ano de pregações nesse lugar. Por isso eu te peço em nome de Jesus, libera a Tua voz nesse ambiente, libera a Tua voz através das redes sociais. Senhor, opera cura, opera libertação, opera salvação. A Tua palavra diz que o Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz isso nessa noite, meu Deus. Se aquiete, fique em silêncio. Libera a Tua voz, Jesus. Senhor, nós estamos expostos à Tua presença, meu Deus. Como Moisés, nós dizemos: se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Meu Deus, fala com aquele que agora está sem propósito. Fala com aquele que nessa noite está a ponto de tirar a sua própria vida, meu Deus. De Ti sai virtude, Senhor. De Ti sai poder. Estende a tua mão, toca nele, querido. Toca nele, toca nele. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Senhor. Leva-nos a níveis profundos e extraordinários de experiência contigo, meu Deus. Levanta o Teu rosto sobre nós. Apaixone-se por Jesus, querido. Apaixone-se pela face dele. Apaixone-se pela voz dele. Ele está chamando pelo nome.
Aleluia. Pode abrir os seus olhos, querido. Isso pode continuar lá na sua casa. Isso pode continuar lá na sua intimidade. Isso aqui foi só uma amostra do que Deus pode fazer quando Ele encontra um coração apaixonado e totalmente mergulhado nele, por Ele. Amados, deixa eu fazer uma pergunta. Responde com sinceridade, não precisa me agradar, até porque eu não preciso de agrado. Responde com sinceridade, quantos de fato podem dizer assim, Deus falou comigo? Levante a mão, só para a gente saber. Deus falou comigo. Eu não vou chamar você aqui na frente, então fica tranquilo, tá? Olha só, eu queria que você olhasse para a sua volta e você visse quantas pessoas ouviram a voz de Deus. Abaixa. Tem alguém que nunca tinha ouvido e ouviu hoje pela primeira vez? Levante a mão também, só para saber. Não consigo ver daqui todo mundo. Não tem, né? Ninguém ouviu pela primeira vez hoje. Lá? Quem? Aonde? Ah, aqui. Ok. Glória a Deus. Amado, isso está à disposição de qualquer um de nós que estamos aqui. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Amado, você quer ser uma bênção? Desenvolva o hábito de ouvir a Deus. Não tem como ser uma bênção só por nós, só com a nossa força, só com a nossa capacidade. Não tem jeito. Eu preciso ouvir a Deus, eu preciso estar alinhado com Deus, eu preciso fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Aí eu vou ser uma bênção. Esse é o primeiro segredo, amém? O segundo segredo que eu quero compartilhar com você é que eu posso ser uma bênção quando eu obedeço. Você pode repetir comigo? Fale obediência. Amado, eu perguntaria para você, de que adianta ouvir Deus se eu não fazer o que Deus falou para mim? Se eu não fizer o que Deus falou para mim, perdão. De que vale? Deus falou comigo, mas eu não fiz. É mais ou menos como aquela pessoa que precisa de um médico, vai no médico, o médico receita e depois ele não tomou, ele não fez o que o médico mandou. Mas de que adianta? Muitas vezes vai morrer, porque não fez o que foi lhe dito para fazer. Deus vai falar com você, mas Ele quer saber se você está disposto a obedecer. O segundo segredo para ser uma bênção é eu andar em obediência. Quando eu obedeço, eu sou uma bênção na vida das pessoas. O versículo de número 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Amado, quando Deus falou com esse homem, ele imediatamente partiu, ele foi, ele obedeceu. Agora, em cima dessa verdade, eu preciso compartilhar com você algumas outras verdades que estão ligadas a essa. A primeira delas é de que obediência não depende de compreensão, ok? Obediência não depende de compreensão, porque tem gente que fala assim, eu vou fazer aquilo que Deus mandou, se eu compreender. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, nem sempre Deus dá a planta completa, nem sempre. Não adianta querer compreender, não adianta querer racionalizar. Deus falou para esse homem, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que Deus não falou com esse homem para onde ele tinha que ir. Deus falou, vai, enquanto você estiver indo eu vou te mostrar para onde você tem que ir. Você e eu teríamos coragem nessa noite de obedecer a Deus sem saber direito o que Ele quer de nós? Eu sei que a gente responde tão rápido. A gente é como aquele filho. Quem tem filho sabe, já aprendeu isso na vida, né? O filho, muitas vezes ele chega a uma fase na vida que a hora que o pai pergunta, ele não fala o que é, ele pergunta o que ele sabe que o pai quer ouvir. É assim com todo mundo.
E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente, como pai experiente, a gente é passado para trás. Porque na verdade o que ele está respondendo não é o que é o que ele gosta, ele sabe que o pai gostaria de ouvir. Amado, nem sempre é fácil, né? Obedecer quando a gente não tem o desenho completo, quando a gente não sabe de tudo. Obediência não depende de compreensão. Obediência exige um preço. Repita comigo, diga um preço. Amado, pare para pensar comigo se acontecesse com você o que aconteceu com esse homem. Deus disse assim para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Se Deus dissesse isso hoje para você, você faria? Que preço você teria que pagar para sair da tua terra? E só aqueles que já saíram da sua terra têm consciência de saber o preço que se paga a alguém que saiu da sua terra. E eu aqui não estou falando de terra dentro do mesmo país, porque muitas vezes é até dentro do mesmo país, não é? Pessoas saem do sul, vão para o norte, do norte vêm para o sudeste, enfim. Não, é pessoas que às vezes saem até do seu país. Muda a língua, muda a comida, muda a cultura, muda tudo. Sai da tua terra. Você sairia? Como se não bastasse, Deus fala assim: não, mas sai da tua parentela. Parentela é aqueles agregados que Deus coloca na vida. É o cunhado, é os agregados, não são da família, foram enxertados ali. Eu falo isso com liberdade, porque eu tenho cunhado, mas eu sou cunhado. Então sai da tua parentela. Mas Deus vai ali, além, e Ele diz: sai da casa dos teus pais. Qual seria o preço que você pagaria se você tivesse que deixar os seus pais hoje? O que merece mais consideração aqui para você obedecer? Deus ou seus pais? Você precisa pensar nisso. Obediência sempre vai exigir um preço a ser pago. Por último, dentro desse ponto, eu acho interessante, 2 Crônicas 25:2, diz que Amazias, rei de Judá, ele fez o que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse, mas ele não fez com 100% de coração. Quando eu falo de 100% do coração, eu sempre preciso mencionar um exemplo que o nosso pastor Danilo dá aqui. Eu sei que às vezes você está cansado de ouvir, mas tem muita gente que não ouviu. E eu quero fazer você pensar. Você que é casado, e você que não é casado também sabe que resposta dá. Porque imagine você casado, se o seu cônjuge chegasse para você agora e dissesse assim: meu amor, eu queria dizer para você que 2018 foi o melhor ano da minha vida. 2018 foi uma bênção. E eu quero dizer para você que eu fui 99% fiel a você. Tá bom? Quem é casado aqui? Tá bom? Tá bom, Valteci? Pô, mas 99% é demais, não é? Você não estaria contente com 99%. Pô, mas 90% é muito mais do que 1. Mas o que pesa não é 99%, o que pesa é o que você fez com 1. O que foi que aconteceu que te impediu de ser completamente e totalmente meu ou minha? E aí eu fico pensando, meu Deus, quando a gente responde como a gente respondeu aqui, não tá bom. Eu perguntaria, por que que Deus tem que aceitar 90% do seu coração? Você é melhor que Deus? Você merece mais honra e mais consideração do que Deus? Porque Deus tem que engolir 90%. E olha, eu tenho que ser sincero com você, hein? Se for 90, tá bom. Porque, eu não sei não, mas eu acho que nem 90. Mas a gente não aceita 99. Então, querido, com a mesma fita que você mede, você vai ser medido. Se não tá bom para você, não tá bom para Deus. Você precisa entregar 100% do seu coração para Jesus. Você precisa ser totalmente dele, completamente dele.
obediente a Ele. Quando você viver assim, você vai ser uma bênção. O terceiro segredo que eu quero compartilhar com você é que eu posso ser uma bênção quando eu creio. Diga crer. Diga fé. Amado, fé, Hebreus diz que é a certeza de coisas que eu espero, a convicção de fatos que eu não vejo. Olha o que Deus diz para esse homem no versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Amado, olha o que Deus falou para esse homem: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, e eu vou te engrandecer o nome. Aí o cara para, e o cara fala assim: bom, deixa eu ver se eu lembro quantos anos eu tenho. 75 anos de idade. Ele vai lá, busca a certidão para ver se realmente bate. É 75 mesmo? 75 anos. Como é que eu vou ter um filho com 75? Eu já não estou nem lá essas coisas. Eu vou ter um filho. Aí ele olha para a mulher dele, estéril. Aí ele fala: não, vamos pedir uma segunda opinião. Vão fazer um exame em outro laboratório, vão ver se é mesmo. E aí, é confirmado, é estéril. Agora, como é que um homem de 75 anos e uma mulher estéril vai gerar filho? Mas Deus falou: vai ser. E a Bíblia diz que esse homem creu. E porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Amado, o Senhor tem falado tanta coisa para mim nesse ano, que eu preciso confessar para você que eu duvido. Eu duvido. Deus tem falado tanta coisa para mim. Você lembra de Sara? Quando ela ouve Deus falar que ia dar um filho, Sara está atrás da porta, e ela faz assim: meu marido não tomou o remédio hoje, ele está doido. Gente, faz tanto tempo. Quem tem ouvidos entenda. E eu estéril, como é que eu vou ter um? Gente, um, ele falou que vai dar uma nação, eu queria só um. E você sabe que todos nós aqui somos filhos de Abraão, não é verdade? Todos nós somos filhos de Abraão, porque esse homem creu. Aliás, eu vou sugerir aqui para a equipe de música que no final a gente vai cantar: Pai Abraão tem muitos filhos, não, melhor não, né? A gente lembra da escola dominical, a gente lembra das coisas que a gente recebeu quando era criança. O quarto segredo que eu quero compartilhar com você é que para ser uma bênção, você tem que ter a capacidade de não levar com você tudo aquilo que você gostaria de levar, por mais lícito e inofensivo que pareça para você. Eu não vou repetir porque você está lendo aqui. Amado, para você ser uma bênção, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Eu me lembrei aqui, né? Eu coloquei essa figura do mochileiro aí, porque quando a gente vai fazer um camping, qualquer coisa que a gente vai fazer, aventura, a gente prepara e a gente leva o que a gente precisa, não é? É sempre assim. Toda viagem que eu faço, eu coloco mais coisa que eu vou usar na mala. Eu até não entendo porque que até hoje eu coloco roupa de caminhada e tênis. Eu nunca caminho. Eu acho que é para amenizar a consciência. Eu falo: vou botar na mala, porque agora eu vou caminhar. Então bota e volta do jeitinho que foi. Amado, a figura, existem muita figura bíblica que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a nossa vida. Uma delas é sobre o soldado. Imagine que hoje você fosse convocado para ir para a guerra. A gente não sabe o que é isso, porque graças a Deus o Brasil não é um país de guerra. Mas suponhamos que você fosse convocado hoje para uma guerra. O que você ia levar para a guerra? Bom, eu sei o que você não ia levar, por mais que você quisesse. Por exemplo, você levaria o smartphone? O telefone? Não, mas quem sabe numa hora livre na guerra eu vou ver o Facebook. Eu vou até fazer uma live na hora que a bomba estiver caindo, em tempo real. Não leva celular. Por quê? Porque não vai dar para usar. Eu estou numa guerra. Você leva Coca-Cola? Não. Gostaria muito, numa trincheira, receber uma Coca-Cola ou uma pizza. Chega o entregador lá na guerra: vim trazer uma pizza que você pediu de pepperoni.
Não tem isso. E se você ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai ficar disposto, sabendo que existem coisas que por mais que você queira ou goste, você não pode levar. A Bíblia diz que quando Deus falou com esse homem, o seu sobrinho foi com ele. A Bíblia nem fala que ele levou, fala que o sobrinho foi. E você que conhece a história sabe que o sobrinho foi uma pedra no caminho desse homem. Chegou um ponto que eles tiveram que, você vai para um lado que eu vou para o outro. E mesmo assim, quando Ló foi para o outro, a Bíblia diz que os inimigos vieram, pegaram ele, sequestraram, levaram cativo. Abraão teve que pegar 300 e não sei quantos homens, e ir lá resgatar o menino. E o menino ainda foi morar em Sodoma e Gomorra. Carnaval o ano inteiro. Ló foi um problema. Muitos de nós não somos uma bênção porque nós insistimos em manter na nossa bagagem de vida o que nós teríamos que abrir mão. Tem tanta coisa que nos impede de crescer, de romper, de ser uma bênção, porque a gente insiste em manter aquele pecadinho de estimação, aquela prática, aquela conduta, aquela escolha. E mesmo que não seja tão ilícito, porque eu estou sendo dramático apresentando as coisas ilícitas, tem coisas lícitas também que a gente tem que abrir mão. Se você quer ser uma bênção, você precisa abrir mão de uma série de coisas para entrar no teu quarto, trancar a porta e ouvir Deus. Senão não tem como ser uma bênção. Você tem que aprender a arte da renúncia. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você é de que eu sou uma bênção quando eu decido ser uma bênção a despeito do tempo. Você pode rir da foto que eu coloquei? Porque na verdade eu achei que eu ia pregar no Yes Movement, mas eu não me chamaram, então eu ia pregar aqui, eu não mudei a foto. Na verdade ela é proposital, porque isso aqui é o exemplo de uma pessoa que está dizendo: olha, nunca é tarde para fazer o que eu quero fazer. A Roseli tinha um sonho, pular de paraquedas. É verdade, não é mentira não. Um dia, alguns anos atrás, as discípulas dela chegaram para mim e falaram assim: olha, a gente quer dar de surpresa para ela um salto de paraquedas. A gente vai pagar o hotel, o salto de paraquedas e a viagem. Eu falei: negativo. Mas por quê? Porque se ela morrer no salto, eu mato 612. Deixei ir nada. E ela não foi, mas eu estou com ela até hoje. Amado, essa palavra que Deus está liberando para nós hoje, ela precisa encontrar lugar no nosso coração, no sentido da gente entender que nunca é tarde para a gente decidir. É possível que haja gente aqui, é possível que haja gente que nos acompanha também pela internet, que está completamente desorientado, completamente perdido, completamente desistido, inclusive dizendo: olha, não tem jeito mais para mim, eu já tenho idade, eu já não tenho nenhuma perspectiva. Eu quero desafiar você: olhe para Abraão, porque ele já era velho, já estava terminando a vida. E ainda que não estava terminando, você que sabe que ele morreu com 170 anos de idade, ele já estava da metade para lá. Mas ele disse sim. E eu espero que você diga sim nessa noite, a despeito do tempo, porque Deus não quer saber o que você fez, Deus não quer saber a sua idade, Deus não quer saber a sua história, Deus quer saber o que você está decidido a fazer hoje. Então hoje você precisa decidir. Abraão foi chamado com 75 anos. Você sabe quantos anos tinha quando nasceu Isaac? Deus prometeu um filho. Ele tinha 75 anos. Sabe quantos anos tinha Abraão quando nasceu Isaac? Quem sabe? 100 anos. Ou seja, 25 anos para cumprir a palavra que Deus falou. Eu espero que não demore esse tempo na nossa vida. Eu espero que seja bem mais rápido. Mas Deus precisa ver também uma resposta rápida no nosso coração. A sexta verdade que eu quero compartilhar com você, e agora eu posso dizer quantas são só 7, porque agora eu estou acabando. Então agora você não vai ficar assim, né? Eu ainda tenho 5 minutos.
Da minha parte, Deus é com ele. Porque a gente vai orar, né? E aí quando a gente ora, a gente nunca sabe como é que acaba um culto. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você é que você é uma bênção quando você compreende a diferença entre ter, estar e ser. Você está vendo lá. Você vai ser uma bênção quando você fazer a diferença entre um e outro. Eu fiquei pensando hoje como é que a gente vai pregar essa palavra em inglês. Porque não existe diferença nos verbos. É ter e estar, é a mesma coisa. Então eu não faço nem ideia. Mas como eu não estou lá, eu estou aqui. A gente tem que entender a diferença entre ter e ser. Deus não está pedindo para você ter ou querer uma bênção. Deus está pedindo para você ser. Ter é uma condição transitória. Hoje eu tenho e amanhã eu não tenho. Ser é uma condição permanente. Por isso Deus diz: eu sou o que sou, porque o que eu sou, eu não mudo. Isso deveria nos levar a amá-lo não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Aí a gente vai ser uma bênção. Aí nós vamos ser uma bênção, porque eu sei que o que Deus está pedindo de mim não é algo transitório, é algo permanente, é algo para sempre. E a última verdade que eu quero compartilhar com você, os músicos podem subir, é que eu sou uma bênção quando eu influencio a vida de quem está à minha volta. Eu influencio a vida de quem está à minha volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos aqui na frente o João e a Dalva. Eu vou usar esse exemplo, mas eu estou falando de cada um aqui, independente de ser casado ou de ser solteiro. O João e a Dalva, existe um círculo de relacionamento na vida deles, clientes, parentes, amigos, que eu nunca vou conhecer. Se bem que alguns eu já conheci, né? Já fomos para Jataí. Eu estou dando um exemplo. Eu nunca vou ser uma bênção lá, mas Ele vai. É isso que Deus está pedindo de mim e de você. Deus está dizendo: influencie, abençoe, porque o que Ele diz na palavra no versículo de número 3 é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus quer fazer é abençoar a sua vizinhança, abençoar o seu trabalho, abençoar os seus clientes, abençoar os seus colegas de escola ou de trabalho. Ele quer que em ti sejam abençoadas todas essas pessoas. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser uma bênção. E é isso que eu espero que a gente decida hoje à noite. A gente decida ser uma bênção. E não se esqueça, quando você decide ser uma bênção, o que você quer e o que você precisa vai te perseguir, porque você está fazendo exatamente o que Deus está mandando você fazer. Quantos recebem essa palavra? Quantos estão dispostos a ser uma bênção?